Olá, criativos e criativas! Estamos num mais um episódio do Staloscast. Estou aqui com o meu parceiro hoje, oficialmente, Leandro Purgato. Beleza, gente? Tudo bem com vocês aí? Estão acompanhando a gente aí. Prazerzaço estar com vocês. Meu grande parceiro de trabalho, estamos aí juntos na Stalos. É o nosso diretor criativo. Brincadeira, diretor criativo é o Wagner, né? O Wagner não está aqui com a gente, mas estamos aqui com o designer sênior, também muito especialista aí, muito querido. Vamos pra cima. E espero contribuir um pouco aí com uns pitacos aí da área de design aí nessa conversa aqui com o nosso grande convidado, que eu não vou falar agora. Calma. Não vamos falar ainda, mas... Mas é um prazer estar aí nesse 11º episódio. Eu já participei de 2, né? Esse é o meu terceiro. Então, agora desse lado da mesa. Das outras vezes eu tava ali, do outro lado, como mais um até parceiro entrevistado também. Co-host, pra cima. Agora a gente tá aqui fazendo as perguntas aí. Vamos pra cima. E só lembrando, esse é um episódio patrocinado pela agência Stalos, que é uma agência que atua na área de comunicação. Nós somos especialistas em design e vídeo, campanhas para endomarketing, também trabalhamos com marketing digital. E você pode acessar mais aí no nosso site, www.stalos.com.br. Para saber mais, lembre-se de curtir, compartilhar o episódio que você está vendo. Você pode assistir ele no Spotify, no YouTube. Então segue, se você ainda não seguiu. Fica aí atento, porque sempre a gente vai levar conteúdo para você. Tá joia? E qual é o nosso tema de hoje? Bom, passaram aqui 3 ideias de temas. 3 ideias? Eu não vou falar as 3, mas 2 que ficaram muito boas, né? Assim, manda aí. A principal é o brilho da arte brasileira no mundo. Mas tem um outro que eu acho que depois, se a gente for fazer a edição, pode virar também, que é um título muito bom, que é Cores, Culturas e Conquistas. Esse eu achei poético. Esse eu achei mais poético. Então, eu acho que remete muito bem do que a gente vai falar hoje, que é a trajetória de um artista global. Olha só. Não é um artista daqui, é um artista do mundo. Olha só. E antes de vocês conhecerem, eu vou trazer aqui a capivara do nosso convidado pra gente introduzir pra você. Então, hoje nós estamos aqui no episódio número 11 com um artista brasileiro com mais de 40 anos de carreira, cuja trajetória atravessa fronteiras, assim como o Leandro trouxe. Ele traz estilos e culturas. Residente em Paris há décadas, ele já vendeu diversas obras ao redor do mundo, realizou exposições em centros culturais em diferentes continentes e foi reconhecido com importantes premiações internacionais, incluindo uma honraria da Academia Francesa. Com uma formação acadêmica que inclui estudos em gemologia, ou para quem não conhece o termo, é para pedras preciosas, área de pedras, né? Técnica de cores e artes. Além de experiências como designer e gemólogo para grandes joalherias francesas, seu trabalho se destaca pela integração de materiais, simbolismo e referências multiculturais, tornando-se uma voz única no cenário da arte contemporânea. Seja bem-vindo ao Staloscast, Nico Cali. Nico Cali. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né, que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês, trocar esse bate-papo sobre arte contemporânea. É um prazer. É um prazer. Seja bem-vindo. Eu queria já introduzir você ao nosso primeiro quadro, que é a sua história em 7 minutos. Você já introduziu, né? Porque você deu uma resumida. Sou paulistano, hoje franco-brasileiro. Fiz escolas aqui no Brasil, na escola pública. Depois fiz uma faculdade que não terminei, segundo ano de economia. E aí eu segui uma carreira que eu queria voar. Fui piloto de avião, fui comissário de bordo. Aí eu quis voar. Então eu fui voar longe, eu queria continuar meus estudos fora do Brasil. E esse curso de gemologia, né, que é um expert em pedras preciosas lapidadas, só tinha na França, na Europa, tinha na França, na Bélgica, na Alemanha, em Londres, e na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então eu escolhi a França por ser muito próximo da cultura francesa. Então essa mudança para a França, né? Eu queria entender um pouquinho, né? Como é que foi? Você estava no Brasil estudando e teve essas transições de carreira, né? Que você até falou que queria voar. Exato, queria voar. Às vezes o voar era não literalmente de avião, né? Exatamente. Estar estar longe. Estar em outros lugares, né? Exatamente. Porque eu
Como disse, nasci no Brasil, então eu queria aprender muito mais, né? Meu pai, quando era pequeno, meu pai me viu inquieto. Meu filho, você tem medo do quê? Morrer ignorante, que era a minha preocupação maior. Então eu queria ter muito mais conhecimento que eu tinha na época, né? Ainda falta muita coisa, mas porque a ignorância é a pior coisa que existe para um ser humano. Então, queria ir fora, fazer esse curso de gemologia universitário, tenho mestrado, trabalho para grandes joalherias francesas, como você falou no início, mas sempre apaixonado pela arte. E eu queria ser independente. Ou eu trabalhava das 9 às 18, um excelente salário, ou então eu ia para o desconhecido e viver da paixão pela arte, escolher pelo desconhecido e sem salário. Mas eu queria entender um pouquinho nessa questão, né? Você já foi sempre mão na massa, né? Você sempre já gostava de trabalhar com a arte, mas tem aquela questão de ser reconhecido, é um processo, principalmente no Brasil, né? Então, você olhou para a Europa como uma possibilidade, né? Como é que você era enxergado com relação ao seu trabalho, né? Com relação ao contexto? Na minha época, para viver da arte no Brasil era muito complicado. Hoje está melhor. Tem muita coisa a ser feita ainda, né? Mas tem excelentes artistas, mas precisa de muito apoio. Então era muito mais complicado. Então na Europa, por ser um dos berços da cultura mundial, então tinha tudo a ver comigo. Desde criança, desde pequeno, todo mundo é artista. Nós conversamos um pouquinho antes, todo mundo é artista. Daí cada um segue uma linha que vai ser desenvolvida. Então eu queria desenvolver essa linha minha da arte contemporânea. Mas na época tinha sem chance. Não venho de uma família artística, então não tinha chance praticamente de ter uma carreira independente. Então a maneira que eu escolhi para mim viver da arte era fazer esse curso de gemologia, que eu sou apaixonado pelos minerais. Sem as pedras a gente não vive. Eu parto desse princípio, assim como as cores, que é um mundo fascinante. Então eu segui essa minha linha de ir a fundo pelos estudos, né? Pelo estudo. Aí eu fui desenvolvendo meu trabalho aos poucos, mas trabalhando em paralelo na joalheria e fazendo exposições paralelas para testar a temperatura. Como é que um brasileiro vai chegar assim, de repente, vou pintar, né? Então, é complicado, é a longo tempo, é longo prazo, né? E daí vem aos poucos, comecei a fazer exposições, começou indo bem, aí teve um momento que eu tive que decidir, ou eu sigo 9 às 18, ou vou para o desconhecido, para a arte contemporânea, mas viver da minha paixão. É o que eu fiz. Só uma curiosidade. Quando você era criança, você não tinha uma referência na sua família de arte nenhuma, né? Nenhuma. E igual você falou, toda criança nasce ali é criativa, nasce com a arte, né? Vai para música, ou vai para o teatro, vai para exatamente. Vai inventar alguma coisa, vai na hora da ciência. Tudo isso é criatividade, né? Então, você não tinha. E aí, mas seus pais perceberam isso em você ou não também? Tipo, se você já gostava de desenhar, se você... Sim, perceberam, né? Mas meus pais falaram assim, mas você não vai ter chance aqui no Brasil, porque artista plástico aqui é complicado. Na minha época. Meu filho, tem poucos aqui. E todos os artistas que fizeram muito sucesso na época moraram fora. Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Cícero Dias, que foi um dos meus mentores, Portinari. Então são grandes nomes brasileiros, de artistas brasileiros, que moraram fora e que voltaram depois, né, que fizeram uma carreira internacional e um reconhecimento internacional. Então a França foi o primeiro país a me reconhecer. O Brasil veio depois, mas foi a França que reconheceu meu trabalho. O reconhecimento vem após, né? Então todo artista precisa de uma motivação. E para criar isso vem do reconhecimento do público, né, e das instituições. E que isso é extremamente importante para o artista. Seus trabalhos, né? A gente até conversando um pouco antes, você utiliza de várias técnicas, né? Até dos pigmentos. Pode falar um pouquinho mais pra gente, né? Eu até comentei, dar um alô aqui pro meu pai.
Aí, assiste nós aí. Meu pai também, ele é muito apaixonado por pedras, né? Coleciona pedras preciosas lá. Uma hora ele tem o sonho também de encontrar uma bem preciosa que vá salvar a vida dele financeiramente. Mas ele gosta muito de pedras, né? Apaixonado. Então conta pra gente um pouco, assim, como que é isso também, né? De criar os pigmentos, estudar isso, ou outras técnicas. Fala um pouquinho pra gente. As pedras, eu vou contar. As pedras, para mim, não são uma coisa morta. É um elemento vivo para mim. E quando você vê uma pedra, quando você corta um pedaço da pedra que você olha no microscópio, você vê o universo. Você vê as nebulosas, a Via Láctea. Cada pedra tem uma DNA. Assim como nós. Você nasceu na mesma família, você tem irmãos ou irmãs, cada um é diferente do outro. Mas a essência do DNA é da família. Sim. E nas pedras não são diferentes. Você encontra, no caso de uma ametista, que você encontra lá no estado bruto, que você abre todas aquelas pedras, tem a mesma matriz, mas cada uma tem uma característica diferente. Tem uma característica X do DNA que é da ametista, assim como nós, as pedras também. Então, cada pedra é diferente uma da outra, porque cada um tem uma especificidade diferente, assim como nós. E fabricar esses pigmentos seriam macerar, é um processo longo, macerar, você tem que ferver, você tem que coar, você tem que deixar secar, depois você tem que colocar de novo para borbulhar, colocar resina, que a resina é utilizada até hoje, e fazer o pigmento tem que virar pó. Sim. E depois você aplicar nos trabalhos. No caso, eu aplico na minha arte contemporânea, no meu trabalho contemporâneo. Então, dá uma textura diferente, o brilho é diferente, então dá um trabalho diferenciado. Isso não vai encarecer mais ou menos a minha obra. Isso que eu ia perguntar. Exato. Se isso valoriza mais, assim, questão... Tem o valor, mas não a questão do preço. Porque eu usei pedra tal, né? Não, mas é o valor... tem um valor ali, olha. O conjunto da obra. A tinta não foi comprada, a tinta foi feita. Exatamente. Ter ali todo esse trabalho e tal. Exatamente. Então hoje, por falta de tempo, eu uso menos, mas hoje materiais nobres... Inclusive tem um fabricante aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que faz pigmento puro em bastão a óleo, tinta a óleo, que são excelentes produtos. Então isso dá um trabalho diferente. Trabalho com acrílico também, né? Uma mistura acrílico com óleo. Acrílico e óleo não se mistura. Sim, se mistura. Tem uma técnica, mas se mistura. Deixa comigo que mistura. Mas tem uma técnica. Mas tudo isso é jogado para a arte. Então, esse trabalho de minerais é fascinante. E a gente falou aqui técnica mais de pintura, mas você também trabalha, se você também tem outras formas de expressar arte, esculturas, a gente imagina quando fala de artista plástico, você imagina mais no geral, né, diferente do pintor, né? Mas aí você imagina que ele trabalha outras coisas, mas a escultura, como que... Sim, eu faço algumas esculturas em papier-mâché, e que provavelmente, talvez a gente possa ver alguma foto. Cerâmica, os óxidos, a tinta, vamos dizer assim, já é comprada pronta. Então, são tintas atóxicas, né? Então, não são tóxicas. Então, você pode não comer a tinta, mas não a obra. Pode usar ali o recipiente para se alimentar. Tanto você pode usar como decorativo quanto utilitário. Então, tem. Então, isso. Aí eu dou uns toques diferentes que eu uso o ouro, especialmente para queima. Para queima. Então, você usa um toque de ter uma tinta especial com ouro, à base de ouro, e que é fixado numa terceira queima. Então, isso é legal também. Na época de faculdade, a gente fez lá uns trabalhos de cerâmica. Exato. Diferentes, mas a gente nunca tinha feito. Tinha lá o forno na faculdade, na oficina. Você fazia lá, o professor dava a cerâmica e tal, você modelava, deixava secar e depois ia pro forno. Exato. E aí dava o banho com a tinta, né? Que você olha assim,
fica tudo fosco, não tem Exatamente, cor nenhuma, não né? tem cor. Depois que ele sai do forno, que aí Que vai acende aquilo. Exatamente. O azul daquilo é um azul vibrante, é. Exato. Então, existem temperaturas, várias temperaturas diferentes, muda a cor, tudo. Então, quando você faz a argila, deixa secar, daí vai virar estado de osso, né, que ainda está frágil, tem a primeira queima, vira biscoito, e depois pinta, e depois você dá a queima. Não, você pinta e dá a segunda queima. Aí é que vai ser revelado a cor realmente. Nos potes vem tinta vermelha, tinta amarela, tinta verde para cerâmica. Mas só vai depender de você. Você que vai revelar. Você que vai revelar o trabalho, porque a cerâmica é muito importante, que é um elemento muito espiritual, eu diria. Porque o barro, você está mexendo com o elemento terra, então são energias. Então, o pavor de um ceramista, de alguém olhar, ele abrir o forno quando as peças vão sendo queimadas, que pode quebrar. Não está pronto ainda, né? A pessoa não está pronta ainda. E quando você não está bem, você não consegue fazer o barro não se torna o que você quer fazer. Sim. Você não consegue. Então, o fato de nós sermos táteis, né? Então, você de mexer com barro, é uma delícia mexer com barro. E você usar os 4 elementos, né? A terra, a água, o fogo e o ar, né? Para secar. Exatamente. A primeira secagem. Exatamente. Depois o fogo ali para queimar mesmo. Queimar. Então, precisamos desses elementos. Olha só, verdade. Desses elementos da natureza, né? Então, senão não se faz. E isso se fazia há milênios, anos atrás. E hoje em dia a gente está se distanciando cada vez mais dessas coisas, né? Exatamente. Então, eu tento trazer... Então, tudo no meu trabalho tem uma história. Uhum. Ou seja, todos os artistas têm a sua história. Então, eu conto a minha história sem linhas, através de cores e de formas. Boa. É uma forma de expressão que eu tenho. Eu falo sempre que o espelho, a arte é o espelho da humanidade. Que seria a arte. A gente não para se contemplar, a gente não para escutar, né, o próximo. Hoje em dia, parar para contemplar a arte, eu acho que poucas pessoas têm essa oportunidade, né? De ir a um museu, ir aos locais que a gente tem hoje, né, para poder contemplar, porque hoje é tudo muito fluido, muito rápido. A área internet, né? A internet. Que nós precisamos dessa área internet, né? Para difusão. Então, as pessoas não sabem o poder que ela tem nas mãos para consulta. Mas você não vai ter conhecimento. Sim. Eu sou ainda do papel. Nós estamos conversando com a Vera. Eu preciso do papel. Tem uma história. Eu preciso fazer anotações. Na internet é tudo rolar. Tudo 10 segundos, 5 segundos. A grafologia, né? Exatamente. As pessoas, só de você ter um cognitivo de você escrever, já dá para identificar. Exatamente. O que a pessoa está passando, né? Então, quando eu fui morar para Paris, para ter notícias dos meus pais, era um mês. Escrevíamos carta. 15 dias para chegar, responder, 15 dias para... Hoje, você manda pelo WhatsApp, poxa, ele não visualizou e não respondeu. Faz 5 segundos que você mandou o WhatsApp. Não me respondeu ainda. Ansioso, vai. Exatamente, por isso que existe a ansiedade. Então, você tem que contemplar a natureza, você tem que olhar ao seu redor. A arte é isso, você olhar, as pessoas têm que ver as cores, mas só olhar os pássaros, nós estamos falando dos pássaros. A natureza está tudo à sua volta. A minha inspiração vem de tudo isso. E dos países que eu vivi. E cada país e cada povo tem uma riqueza. E isso eu trago para a arte contemporânea. Você tem aqui vários países, né? Japão, China, Itália, Espanha, Inglaterra, lugar que você expôs, né? Eu queria saber sobre essas exposições, né? O que te marcou, assim, vendo os países, expondo o seu trabalho, você vislumbrando a experiência de estar nesse contexto com outros artistas também. O que te marcou nessa, talvez alguma experiência específica em algum país? O que você pode trazer pra gente? É de compartilhar o trabalho de cada um,
no mesmo espaço. E de ver o público vindo para a exposição, né? Sem o público a gente não é nada. A melhor recompensa que um artista tem é o público. Sem falar de venda. Sim. Mas é o reconhecimento de ver, admirar seu trabalho, não só o meu, como o seu, como do Vitor. Todo mundo de ter essa sensação, poxa, eu estou expondo aqui no Louvre, por exemplo, né? Puxa vida, cara, o Louvre é o maior museu do mundo. É uma referência, né? É uma referência. Quando você fala de arte, museu é Louvre, né? É Louvre, então é Louvre, gente, é no Louvre. Então, todo ano eu sou convidado para ir no Louvre. Entendi. Então, é um reconhecimento. E de ver seu trabalho sendo exposto nesses locais, gente do mundo inteiro, né? O Japão eu não conheço, a obra foi para o Japão e eu não fui, né? Só foi a obra. Tenho vontade de ir para o Japão, não fui ainda. Mas morei no Vietnã, morei na Índia, morei nos Emirados Árabes, que estava ainda se construindo ainda Dubai. Então, tudo isso são experiência, conhecimento e sempre fazendo pesquisa. Eu não paro de fazer pesquisa. Porque o mundo é cheio de conhecimento. E que precisamos se aprofundar cada vez mais. Não é só jogar uma tinta na tela. Tem um fundamento. Então, esse reconhecimento de fazer exposição são excelentes. As plataformas para você mostrar sua arte são inúmeras, né? Exatamente. Não, antigamente, legal, era um quadro, era uma escultura, mas hoje você pode mostrar sua arte de várias maneiras. A gente comentou da Obey, né? Que ele é o criador é um artista, ativista. Exato, eu gosto muito do trabalho dele. Ia para as ruas e hoje é uma marca. Então, assim, Exato, o mesmo trabalho dele ainda está agora estampado no peito de cada um aqui, que às vezes você está mostrando sem saber também, você comprou a marca, tudo. Então, assim, nas grandes marcas, os artistas estão colocando ali o seu trabalho. Sim. Assinando obras que vão... a inspiração desse tênis é da obra tal. É verdade. Então, Exatamente. assim, tem muita coisa. Depois você tem sinais, você tem um traço, cada um tem um traço, né? O Obey, que é uma excelente referência que ele fez, cartaz do Obama, na campanha do Obama. Ele fez para a França também, da liberdade. Então, é um grande artista americano. Então, são marcas. Sim. E que ficam. Né, como Portinari, como a Tarsila da Amaral, como Miró, Picasso, então que marcaram épocas, né? Cícero Dias, eu falo muito de Cícero Dias porque foi um dos meus mentores. Eu já tive a oportunidade de contemplar algumas obras nas minhas mãos. Uma vez eu estava com um Volpe desse tamanho assim. Sim, sim. E eu ia fotografar, foi um estágio que eu fiz na pré-faculdade. Um medo, né, né, imagina, você danificar um Alfredo Volpe. Exatamente. Então, quanto é valorizado, a gente não vai conseguir realmente ver essa obra na essência, né? Essa que a gente está contemplando aqui. Porque ela é pessoalmente diferente. Completamente. Mas eu gostaria que você trouxesse, né, a sua inspiração, ou explicasse também quando criou, né, de forma geral. Só voltando, tem uma exposição excelente no Santander do Volpe. Vale a pena ver. Eu fui, vale a pena ver. E tem também uma exposição excelente, e tem uma exposição excelente no CCBB, aqui em São Paulo, de 250 artistas brasileiros. Vale a pena assistir. E no CBBB é gratuito. Então é aberto ao público. Dá pra ir. Dá pra ir. Não pode falar, eu não fui, não vi. Não, vai lá, vai que você vai conhecer. Só não vai quem não quer. Quem não quer. É conhecimento. Sim. Você não precisa entender uma obra de arte. Isso é legal você trazer. Você não precisa entender. As pessoas têm receio de ir numa galeria ou de ir numa exposições. Eu não entendo. Não. Ou gosta ou não gosta. É só abrir o coração que você vai sentir a obra, você vai sentir a vibração do artista, o processo dele. Para entender, é para colecionador, investidor e quem entende um pouco, e crítico de arte. Sim. A massa, vamos dizer assim, né? A população é aberta a todo mundo. Então, gosta ou não gosta. As crianças entendem melhor do que o adulto. Porque a criança não é formatada, que a gente estava conversando. Não é formatada. O adulto é formatado, tem medo do ridículo, de crítica, eu vou falar besteira. A criança não está nem aí. Ela expõe. Ela se expõe.
Então, Isso é ela verdade. entende melhor o meu trabalho, mesmo esse trabalho abstrato, do que o adulto. Ela vai ver formas, ela Ela vai vai ver. imaginar. É o mundo dela. É o Pequeno Príncipe, como a gente estava conversando com a Vera. É o Pequeno Príncipe, é o mundo imaginário. Então, esse meu mundo é imaginário. Tem uma realidade do que eu vivi, o que eu vivo, e daí eu jogo com as coisas no imaginário para as pessoas. Daí as pessoas entram no meu mundo. Esse que é o meu objetivo, é de mexer com o psicológico de cada um. O que você é capaz de enxergar, ou não, a criança enxerga. E o adulto, enxerga ou não? Você enxerga ou não? Ah, não, eu não enxergo. Então, procura. Vai lá no seu fundo. Pega a sua criança que existe dentro de você, que todo mundo é uma criança. Eu sou uma criança dentro de mim. Apesar da minha idade, eu sou uma criança dentro de mim. Não perder essa essência que é fundamental. Oi, Wagner de Carvalho por aqui, eu sou o diretor criativo da Agência Estalos, é uma alegria falar com você. Trabalhamos há mais de 10 anos com produção criativa para as áreas de endomarketing, comunicação interna e RH. Sabemos que o dia a dia dessas áreas é cheio de desafios, por isso, uma das nossas maiores contribuições é assumir as demandas operacionais criativas. Assim você ganha mais tempo para focar no que realmente importa, traçar estratégias que geram impacto. Nós cuidamos de toda a produção de conteúdo, design e vídeo para os seus canais internos, projetos de RH e campanhas de endomarketing. Dessa forma, você reduz a sobrecarga, ganha agilidade e sai do operacional. Tenho certeza que juntos podemos ser mais criativos, efetivos e estratégicos. Essa obra foi criada para exposição, especialmente para a exposição no Palácio das Artes na Praia Grande, que tem um excelente centro cultural. Se tem obras lá fixas ou não? Não. As obras. Não, tem uma obra, que eu doei uma obra para o Palácio das Artes, que é do acervo hoje do Palácio das Artes. E essas obras foram apresentadas. Foram 82 obras que foram apresentadas. E foi a primeira exposição em São Paulo. Foi a minha primeira exposição. Eu estou com um ateliê agora na Praia Grande. Então, faz 3 anos e meio, para ficar mais fácil para mim essa criação, porque ninguém me conhece aqui. Mais fora, né? Fora, eu sou mais conhecido. Sou um pouco mais conhecido no Centro-Oeste. E em São Paulo, ninguém sabe quem é Nico. Então, essa oportunidade que vocês estão me dando é de explicar quem é o artista. E essa obra foi feita ano passado. Então, é tinta a óleo. Uma dúvida. Os nomes, você tem o nome, ó, essa aqui é a tal. Tem os nomes ou... Eu não gosto de dar nome para as obras. Eu já fiz testes, porque você, quando vê uma obra, você vai tentar procurar essa obra. Né? É Fúria das Cores. Né? Então a pessoa vai, por que Fúria? Então ele vai entender por que tal. O fato de não colocar nome deixa livre. Sim. É cada um o que sente. A obra o nome que dá é você. Se a gente já iniciasse aqui falando, ó, essa obra Fúria das Cores, aí você olha e fala, legal, estão todas... Exatamente. Dá uma direção. Não, você não para tanto para refletir, para querer entender. Apreciar a obra, para contemplar a obra. Isso é interessante. Eu já fiz experiência, que eu coloquei nome em todas as obras, mas no dia da abertura e durante a exposição, eu não coloquei. Boa. Que bacana. Show de bola. Mas não tem nome na obra? Sim, vou colocar no penúltimo dia. Que bacana. Para ver se você entendeu a obra, se você entrou na obra, se você gostou ou não gostou. E é interessante que a maioria chega no meu universo. Essa obra foi feita especialmente para Casa Cor, Mato Grosso 2023. Foi prêmio da Casa Cor. Foi no espaço da Maria Mendonça, a Arte Cura. Então, espaço que foi exposto, fui convidado pela Maria Mendonça, e esse quadro, o espaço ganhou o prêmio da Casa Cor. E essa faz parte do espaço. Essa obra foi uma pesquisa profunda sobre Marrakech, no Marrocos. Esse pigmento é típico de Marrakech, que é o azul de Majorelle, e que tem essas
esse desenho que lembra uns azulejos portugueses, né? Eu tô vendo dá para fazer, é um azulejo português. Então, isso é mais importante, o que você sente. Sim. Mas na minha pesquisa e no meu trabalho não é. Esses brancos aqui são transvasados, que é o ar-condicionado no Oriente Médio. São pedras calcárias, então o vento passa, a temperatura ambiente diminui. Então esses brancos são transvasados. Então eu fiz um pouco estilizado, mas essa parte central aqui é típico de trabalhos maurescos, que é arte árabe. Sim. Que fazem, são flores, movimentos, coisas geométricas. E se você vê, ele movimenta, lembra uma mandala. Isso que eu ia falar. Exatamente. A forma, né? A forma, exatamente. Mas esse azul, que é azul de Majorelle, foi quem inventou, quem fez esse azul foi Jacques Majorelle, um artista orientalista francês, que tinha um problema de saúde pulmonar, que precisaria de um local, um país seco e quente. Foi para o Egito, não se adaptou, e Marrakech já tinha nos anos 1920, uma onda de artistas que se instalaram em Marrakech. Então ele se instalou em Marrakech nos anos 30, comprou um terreno, construiu a casa dele nos 5 pontos da arquitetura, que é o de Corbusier. Os arquitetos vão entender, engenheiro do Corbusier vão entender. E ele misturou a arte árabe com a arte déco. Caramba. E fez. Em 1932, ele pinta de azul. Sabendo-se que Marrakech é uma citadela todinha em óxido de ferro, ou seja, a areia é avermelhada. Então a gente chama de Medina, é uma cidade fechada, e a construção do país é essa, feita com essa tinta, com esse pigmento de óxido de ferro. Já puxa, né? E já puxa. E ele, em 1930, pintou de azul. Era a única casa azul. Caramba. Bem destacada. Então, foi um choque para... Vermelhinho, assim, tom vermelhado. Exatamente, você vê um azul de Majorelle. Então, faleceu em 1962, de 62 a 80, nos anos 80, ficou meio abandonado. Um costureiro que todo mundo conhece, que é Yves Saint Laurent, já estava instalado em Marrakech com uma casa que ele fazia uma parte Marrakech e Paris, que ele tinha um ateliê em Marrakech, em Paris, onde ele se inspirou no trabalho dele, inclusive as roupas dele, todinho foi inspirado na arte árabe. Então, Jacques Majorelle, Yves Saint Laurent, ele faleceu, comprou essa casa, restaurou a casa, refez o jardim, que o sonho do Jacques Majorelle era fazer um jardim, um oásis. Ele refez todinho, restaurou. E hoje é uma Fundação Yves Saint Laurent. E o ateliê dele era em Marrakech, de Yves Saint Laurent. Então ele fazia entre Paris e Marrakech. Faleceu e está enterrado no Jardim de Majorelle. E esse azul se tornou Majorelle. Então eu trouxe esse azul para a tela. Eu trouxe o pigmento, inclusive eu trouxe para o Brasil também. Se alguém quiser um quadro desse, dá para fazer outro. É possível pintar aqui. Dá para pintar outro. Então essa é a história dessa obra do Jacques Majorelle. Desse azul. Esse relacionamento que você tem com o que você conheceu, como é que você vivencia isso? Você comentou que você pesquisa, mas você também viaja. Então eu queria entender se você olha o espaço, você se inspira. Como é que você se inspira para você fazer esse tipo de comunicação? Isso aqui é uma comunicação. Eu me misturo com a população. É só assim que você vai sentir como vive o povo de cada país. Claro que eu vou em lugares turísticos, né, de um país, vou fazer pesquisa, mas eu me misturo com a população, né?
sentir o ambiente, captar essa essência que é primordial para o meu trabalho, para colocar na tela. Essas minhas 6 idas e vindas entre Paris e Marrakech é enriquecedor. Sim. Então eu fui, caminhei como um incógnito, caminhando como qualquer uma outra pessoa, como um marroquino, se caminhando pela cidade, de captar essas essências, de olhar os monumentos, pegar essas ideias que faziam antes, já que Majorelle, antigamente as janelas eram só até a metade. Então ele fez uma porta-janela, então do chão até o teto em arco. Foi o primeiro a fazer isso na época. Então tudo isso que é primordial para o meu trabalho. Então esse é um pequeno detalhe do trabalho que era feito, que são feitos até hoje, né? Que são feito trabalho de em pedra calcária. Então são artesãos que fazem esse trabalho e que não tem estudo. Sim. Mas que tem conhecimento. Sim, Patrícia. O conhecimento ali vai passando de geração em geração, né? Exatamente. É a transmissão. É o que eu falo, eu tenho obrigação de transmitir aos futuros artistas ou pessoas de compartilhar esse conhecimento que eu tenho de viagem, que eu adoro viajar. Porque só assim você vai conhecer e que você vai se tornar cada vez mais tolerante. É uma experiência de viagem, muda completamente a sua mente. Não tem biblioteca, você não aprende isso em biblioteca. Exatamente. Nem livro. Você tem que viver cada país, você tem que entender conflitos culturais, religiosos, o porquê disso, o porquê daquilo. Você não vai aprender em livro, você tem que ir no local. Então, essa escultura em papier-mâché, que é o azul de Majorelle, o verde de Majorelle, são 3 cores. O azul, o verde e tem o amarelo. E tem outra cor amarela. E essa daqui em acrílico. Essa aqui é a minha vaca. Mas não tem vaca pintada, mas a minha tem. E o chifre da vaca aqui embaixo é em ouro. O papel machê, ele é todo... É o papel amassado? É papel jornal, papel. Qualquer tipo de papel. Daí você põe cola branca. Faz uma massa. Faz uma massa, exatamente. E é extremamente ecológico. Sim. Para não ser a cola um pouco. Mas é ecológico e durável. Você pode comer, beber, você pode fazer, inclusive na Índia, né, que eu morei 2 anos, se fazem. Olha só. Eles fazem com folhas. Eles valorizam muito mais do que a gente, o animal muito sagrado, mais. Né? Exatamente, exatamente. É uma homenagem à Índia, né, porque eu gosto muito da Índia e que a vaca é sagrada. A gente teve, acho que não lembro o ano aqui no Brasil que teve essas exposições das vaquinhas, né? Exatamente, né? Coal Parade, que chama, né? A parada das vacas, né? Então teve esse movimento, né? E eu acho simbolicamente muito importante. E na Índia é o seguinte: você não mata uma mãe que te amamenta, que ela amamenta, né? Então você não pode matar uma pessoa que te amamenta. Então a Índia, a vaca é sagrada. Entendi. Como é que você comia a carne? Né? Búfalo. Eles comem búfalo? Búfalo. Os muçulmanos, não, os hindus não. A mussarela de búfalo é muito bom. Muito bom. Eu gosto muito. Nossa, adoro. Muito bom. Esse quadro foi feito para a exposição na Praia Grande do Palácio das Artes. Foi feito o fundo foi feito com pigmentos, né, de escorrimentos, e depois eu fui aplicando esse volume, né, que ele é em alto relevo, volume, e que são estopas. Estopa, né? Eu olhei aqui e falei, estopa, de são limpeza, estopas, né? Exato, estopa. E que representa o fundo do oceano, tá? Que é uma das nossas origens também, do fundo do oceano. Eu já tive uma outra leitura. Para mim eram árvores. Eu olhei aqui e falei... Exatamente. Assim, são árvores, Aqui, ó. As canacopê, né? Eu pensei na geografia, na verdade, né? Tipo... Ou de viagem. Então, é isso que é mais importante na arte contemporânea, na arte abstrata, né? O que você sente. Eu tenho uma leitura
Mas você tem outra leitura. Mas essa leitura desse trabalho, eu acompanho geralmente um mês, nem em todas as exposições, de acompanhar a exposição como incógnito. Eu fico para ouvir os comentários, eu gosto de ouvir os comentários. E eu estava numa outra parte da galeria, e tinha uma pessoa conversando com o recepcionista, falando conversando. Eu falei, bem, deve ser, vou ver quem é que está interessado numa obra. Chegou lá uma pessoa vestida, claro. E eu, boa tarde, fui dar a mão. Você vai dar a mão para mim? Ele fez assim, ele recuou a mão. Eu falei assim, sim, por quê? Eu sou morador de rua. Mas não tem problema com isso. Né? Dei a mão, apertou a minha mão. E o cara entrou no meu mundo. Ele descreveu a obra inteirinha. Um morador de rua. Com a visão dele. Com a visão dele. Mas exatamente, a 90% ele descreveu o meu trabalho. Um morador de rua. Eu falei, mas como é que você descobriu essa exposição? Não, que eu estou subindo para São Paulo sem destino. Eu sou morador de rua. Eu vi que estava aqui sua exposição, eu entrei. Eu falei, obrigado por vir, por prestigiar tudo. Mas a linguagem que ele utilizava, eu via que era uma linguagem mais apurada de qualquer outra pessoa. Esse daí, né? Exato, esse. Eu falei assim, não, mas tem alguma coisa. Aí você tá... Por que eu sou morador de rua? Eu falei, o que te levou? Foram situações familiares, de um divórcio, mas eu continuo sendo morador de rua. Não funcionou meus tratamentos, porque infelizmente sou dependente do álcool. O álcool eu não consigo tirar. Eu não me misturo com os outros moradores de rua porque eu não uso faca. Ele falou, porque o contexto muitos, ali, né? Exato. Da segurança, né? Exato. Ele falou assim, eu não uso faca. Muitos moradores usam faca, são agressivos. Ele falou assim, eu não uso. O meu problema é o álcool. E moro na rua. Eu vou dormir na rua. Vou subir para São Paulo. Então, achei impressionante uma pessoa, do nada, que dentro da massa da população, de entrar numa galeria sem tabu, de chinelo, todo sujo, não parece, mas está todo sujo, e admirando um trabalho de arte contemporânea. Me tocou muito esse rapaz, me tocou demais. Aí eu quis tirar uma fotografia. Não, vamos tirar uma fotografia? Ah, vamos tirar uma fotografia. Foi essa fotografia. Aí ele falou assim, Nicola, muito obrigado. É a primeira pessoa que me recebe dessa forma. Eu falei, não tem porquê. Você não é mais do que eu, nem eu mais que você. Nós somos seres humanos. Tem que deixar aberto mesmo, né? Existe uma classe social que é um pouco diferente, né? Devido você escolheu um caminho, eu escolhi outro caminho. Existe uma diferença social. Mas eu não sou melhor que você. Por que eu vou te tratar mal ou vou te recusar de segurar a sua mão? Não tem o porquê. Para te agradecer, eu vou cantar. Aí eu falei assim, agora eu vou pegar o meu telefone. Peguei o telefone e queria gravar. Ele falou, se você gravar, eu não canto. Eu falei, eu te respeito, eu não vou gravar. Direito de imagem já. Não gravei. Tem uma voz linda, canta uma música sertaneja. Sentimental, claro. Sim. Agradeceu e foi embora. Imediatamente comecei a escrever. Para mim não perder essa essência que eu tinha deixado. E esse texto eu deixei nessa obra. Nunca mais vou vê-lo. Não sei o nome. É verdade, né? Então, são isso que a arte traz. Ela nos une. Viver juntos. Ela conecta todo mundo. A arte é uma conexão universal. Independente de onde você venha. É uma conexão universal. E acho que além das recompensas, né, financeiras, acho que isso
às vezes paga muita coisa, né? Exatamente. Essa experiência de estar com as pessoas, de entender, de ver alguém que entendeu o seu trabalho, sei lá, que apreciou ali, que parou, é mais do que às vezes a recompensa financeira muito boa, claro. Exatamente. Mas isso daí é outra história. Pessoas muito bem vestidas é o que dão mais trabalho. É isso que eu ia te perguntar. Eu fui inserido nesse contexto artístico, eu até comentei que eu fiz esse estágio, né? Na galeria de arte. Sim. E eram obras caras, eram obras que a gente tem que manusear com muito cuidado. Exato. Para uma pessoa ver na internet, até comprar na internet valorizadamente, né? Então, exatamente. olhar aquilo na internet e olhar como se o quadro fosse real. Isso é muito difícil acontecer, né? Porque geralmente o leilão de arte a gente precisa estar presencial para ver. Você precisa ver, tem uma pré-exposição antes, né? Que você passa clientes ou pessoas curiosas que querem ver uma obra que vai ver o leilão. O leilão é quem... Eu quero essa obra, então, mas é importante você ver pessoalmente. Por Sim. mais que hoje tenha especialistas excelentes em máquinas fotográficas para fazer fotos especiais para obras de arte que existem, então realmente, praticamente a 99%, né? Mas você tem que ver, sentir a obra, você vê as pinceladas das obras. Isso é muito importante. E nesse contexto, Nico, eu consegui ter a oportunidade de estar junto numa venda, por exemplo, né? Um cliente comprou esse quadro e eu ajudei a pendurar na casa dele. Um quadro, é um painel. Na época ele gastou 300 mil reais. Só pra gente ter um contexto, né? Sim, sim. Mas ali eu tava tentando entender aquele mindset dele. Por que ele investiu 300 mil reais pra colocar esse painel na casa dele? E ali eu fui entendendo o contexto da mente da pessoa, que é muito, muito doido, a gente é preconceituoso. Porque existem essa divisão de classes, mas existe a visão de cada um também, né? Então, na contemplação da arte dele ali, ele estava num contexto da empresa dele, que ele valorizava aquele relacionamento com os funcionários dele. Isso na casa da pessoa. Compartilhar. É exatamente isso que eu queria entender a sua visão. Mas é isso que é importante. Existe o colecionador, o investidor, o curioso e pessoas que querem compartilhar. Essa pessoa que comprou por 300 mil reais, os funcionários não vão jamais poder comprar um quadro de 300 mil reais. Ele teve que entrar pela janela, nem entrava pela porta. Exatamente. Então ele compartilhar para as outras pessoas, contemplar a paixão dele pela arte. São de pessoas assim que são importantes para a gente. De compartilhar. Agora, tem pessoas, no caso desse quadro meu que foi vendido a 600 mil reais, que principalmente as pessoas da Ásia não gostam de publicidade. Então, essa obra, por enquanto, ainda está em off. Está em off. Ele não quer compartilhar com o mundo, porque é uma coisa íntima. É dele, né? É dele, ele não quer. Mas a vantagem de uma empresa comprar uma obra de arte de um artista, que seja minha ou de outro artista, é que você pode abater no imposto de renda. Ah, sim. Fica a dica aí, os empresários, que é muito importante, que é abatido, desde que você exponha a sua obra. Olha só. Tem essa condição. Por isso que algumas empresas têm muitas obras de arte, exatamente. Muito bom saber disso, é verdade. Eu conheço a coleção de Santander, eu tive a chance, eu conheço o curador, o responsável por todo o acervo do Santander. Você aqui em diz São o farol Paulo. de Santander? O farol Santander. Uhum. Então, é um cofre forte de obras. Eu chorei quando ele me abriu a porta de mostrar aquelas obras de brasileiros e obras fantásticas. Então, são instituições que investem em arte, que dão valor ao trabalho e que compartilham com as pessoas, que esses quadros não ficam só no acervo, elas rodam o Brasil inteiro e o mundo inteiro, porque eles emprestam. São oportunidades assim que a gente está, na verdade, do nosso lado, né? Exatamente. Então vão a exposições, vão admirar os trabalhos dos artistas. E quem puder, não tenho dinheiro. Tem de tudo. No meu caso, tem preço de todos os preços. Pode investir em arte.
Show de bola. Mas isso é muito importante. A gente precisa marcar o papo depois que você voltar da França. Tem muito assunto, tem muito assunto para contar. Mas com certeza a gente consegue marcar mais um. E eu queria trazer o quadro final que a gente tem, Sim. que é o Acredite em Suas Ideias. E quebrar os paradigmas que você recebeu até hoje sobre a arte contemporânea. Independente que seja só tela, música, teatro, cinema. Incentivar os artistas. Precisamos disso, de conhecimento, de educação, né, que o Brasil precisa de muita educação. Então, nós, artistas, temos o papel de reeducar essa população, de olhar esse olhar com outro olhar e não de prejulgar. Toda arte é bela, se você gosta ou não, aí é diferente. O belo é bonito, quer dizer, o belo, a arte é bela. Sim. Que seja mais macabra, que seja, ela foi feita por um artista. Então, conhecer a história, tirar esses paradigmas. Ele não canta nada, mas tenta entender o porquê. Pare para olhar, pare para contemplar e olhar aos seus lados, à sua volta, e não só que nem uma topa, né? Coitado da topa, a topa mais inteligente, de ficar no celular. Você não vai aprender nada aí. É uma prisão. É uma prisão. Então, onde se cria ansiedade, é muita coisa. É necessário? Sim, é necessário. São utilitários extremamente indispensáveis hoje. Então, hoje você vê uma obra minha aqui, você vê no Japão imediatamente. Então, admire, incentive os artistas, vão assistir shows, vão ter a Galeria do Rock, que é muito importante aqui em São Paulo também, vão assistir, prestigiar os artistas, de ver esse olhar não crítico. O crítico construtivo é válido, mas o pejorativo eu não aceito. Só vai querer derrubar, né? Exatamente, né? Ninguém deixa tirar seu tapete, né? Então, vamos ver. Quebre esses paradigmas de preconceito, de pré-julgamento. Vão ver primeiro, sentir um trabalho de um artista que vale a pena. E esperança. Acreditar que vai melhorar. Acreditar. Não, melhora. Você tem que ir atrás dos seus sonhos. É o que eu fiz. Você comentou que a sua primeira exposição, você fez com qual idade, por exemplo? Não, com quanto tempo depois que você já estava nessa... A minha carreira começou realmente a subir em 94, quando eu fiz uma exposição em Paris na Unesco. Nós fizemos uma parte de um grupo de brasileiros e ali eu vi que era o momento que eu tinha que seguir a carreira. E já há um tempo que você já estava... Já estava pintando, então, exatamente. Eu comentei com o Wagner de um grande compositor brasileiro aqui, que ele gravou o primeiro trabalho dele com 40 anos de idade. E ele já fazia composições desde a adolescência. E outras pessoas tinham gravado composições dele e tal. Mas ele falou assim, eu consegui fazer o meu trabalho já 40 anos depois. Ele falou assim, não desisti de ter o meu trabalho, né? Você também não desistiu de ter a exposição. Então, assim, você acreditou. Acreditar. Nas ideias e eu peço a toda a classe artística, de transmitir mensagem de esperança e de amor. O amor é mais forte que tudo. É isso, só que a gente precisa ser visto antes da morte. Então, eu só queria que você trouxesse pra gente aqui as suas redes, como o pessoal pode te achar, pra gente colocar no nosso podcast e eles verem mais o seu trabalho, estarem mais próximo, né? É Nico Kali com 2 Ks. N-I-K-K-O, Kali, K-A-L-I. Nico Kali. No Instagram as pessoas podem me encontrar lá e conhecer o meu trabalho. Estou no Facebook, que é o mesmo nome, mas Instagram é onde eu mais estou presente, vamos dizer assim, e que vocês podem acompanhar melhor o meu trabalho. Muito legal, Nico. Um prazer. Prazer. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, estamos aqui finalizando mais um episódio. Lembrando de vocês olharem aí e curtirem esse episódio. Lembra? Pessoas precisam acessar mais esse conteúdo, precisam acessar mais. A arte precisa ser vista. Então eu agradeço o Leandrinho, meu parceiro. Obrigadão. Estamos aí
Nico, também Na prazer. caminhada. Obrigado, Leandro. Prazer em Obrigado por vir. conhecer você e o Eduardo. O Eduardo tá aqui nos bastidores, ó. Tem a galera aqui, A Dona Vera Dona também. Vera. Estamos aqui no estúdio da ZUP. Só lembrando, a Isso. gente tem aí um episódio da ZUP que a gente fez, o episódio 10 da temporada de 2024. ZUP Studios, confira aí. É um espaço lindo que tem muitas artes aqui para serem contempladas também. Está disponível para você acessar, é só você entrar, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.